Descontraído com cultura, amor e informação. Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Os outros são os outros e só, como já dizia a canção, né, dos anos 80, que a gente conhece muito bem. E é isso, os outros são os outros e só. Foque na sua essência, foque na sua felicidade. A maturidade nos dá essa visão e isso é muito bom. A gente vai ficando cada vez mais leve e mais feliz com a nossa trajetória, sem se preocupar tanto em cumprir padrões, em seguir determinadas regras. Eu acho que o mundo está mudando e a gente, claro, está mudando com ele e evoluindo. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, dessa tal transição planetária que a gente está vivendo. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre o que vocês estão sentindo com relação a isso. Quero falar um pouquinho das minhas experiências, né, nesse momento aí de transição planetária. A gente sente uma ligação muito maior com as dimensões superiores. Pelo menos eu tenho sentido isso, e vocês liguem para cá para conversarem comigo sobre esse assunto. Eu quero trocar com vocês, saber como vocês estão sentindo esse momento aqui do planeta Terra, esse planetinha lindo, azul, em que a gente vive e que a gente tem que respeitar e amar sempre, cada vez mais. Então liga para cá, 31710221, 32624490, 31710221, 32624490. Liga para cá e conversa comigo, troca ideia comigo. Eu quero saber como é que você está vivenciando esse momento de transição no planeta Terra. Bom, eu tenho buscado me espiritualizar cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada. Eu venho de uma família espírita, que seguia a doutrina espírita, e eu desde pequena tinha essa convivência, né, com o espiritismo, e então para mim era muito natural falar sobre esses assuntos. Hoje eu não sigo a doutrina espírita, eu me considero espiritualista. Eu tenho uma visão mais ampla sobre a espiritualidade e cada vez mais eu procuro não me conectar com religiões e sim com a espiritualidade em si. É claro que eu respeito absolutamente todas as religiões, todas as formas de espiritualidade, mas eu até hoje não encontrei uma, e talvez não encontre também, não tenho essa necessidade de encontrar uma única religião. A minha comunicação sempre foi muito mais interna, aquela velha história, Deus está dentro da gente, o universo está dentro da gente. Eu sempre senti assim, embora tenha uma base espírita, que eu agradeço muito, porque me deu essa... Temos uma ligação? Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É com a Maria. Oi, Maria, tudo bem com você? Ah, tá nada bem, tá tudo ruim. Menina, por que? Me fala. Não tem nem palavra pra ficar assim, a gente tem que falar, né? Sim, exatamente, põe pra fora. E você vai sair dessa ligação melhor, eu te garanto. Fala comigo. Essa sensação muito ruim, que nem hoje eu não sei, eu já levantei, eu já tem dias que eu tô assim, né? Acho que assim, pra mim, eu já estava imaginando que 2026, 26, né? Uhum. Não cairia bem para mim. O 2025, sim. Pela astrologia que foi falado. Sei. Para alguns ia bem, outros não. Eu estou me sentindo péssima. Vontade de morrer, não viver. Que coisa, Maria. Não, para com isso agora. Transforma isso. Verdade, sim. Transforma isso dentro de você. Procura leituras que possam elevar a tua frequência, o teu nível de pensamento. E aí você vai mudando essa energia ao teu redor, sabe?
É assim, mas assim, é uma sensação tão ruim, não dá para explicar para você, entendeu? Você Assim, também não está passando por um processo de depressão? Também não é interessante você buscar uma ajuda clínica, fazer uma terapia? pode ser. Eu acho que você De tem que depressão, buscar sim. todos os apoios, sabe, Maria? Porque a gente não pode ficar nessa situação. Se está fazendo mal para a gente e, consequentemente, fazendo mal para todos ao nosso redor, a gente tem que transformar isso, né? Porque assim, eu olho para o mundo, eu acho o mundo sem graça, Ah, sem cor, sem nada, sabe? Assim, bom, mas por outro lado, eu fico pegando umas músicas no Instagram, hum. só que música assim que me faz trazer mais saudades ainda, sabe? Assim, mas Então, a questão da música. A música é ótima para você mudar a sua frequência energética, o seu estado de espírito. Então, por que que você não busca umas músicas mais alegres, mais construtivas, em vez dessas que te fazem, te trazem lembranças doloridas? Isso não é legal. Aí você vai ficando cada vez mais para baixo, né? exatamente. Não é? Mas assim, eu sei, mas tem muita gente assim, sofrendo, né? A gente vê gente que se matando, gente fazendo tanta coisa. Não precisa nem falar que você já sabe tudo, né? Não, com certeza. A gente está vivendo uma época muito difícil, mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse buraco, Hum, é uma chance também de ascensão espiritual. É, Também. Então não pode embarcar. São duas vias, duas estradas, para baixo ou para cima. E aí é, você escolhe que estrada você vai. O apelo para baixo é muito grande, a gente sabe, né? Puxa eu não. mesmo. Se propaga sozinha. Agora, a luz, para você acessar, você tem que fazer um movimento. A força dela é muito mais forte do que a treva. Mas você tem que Exatamente. fazer um movimento. Então tem Eu, que eu não lutar. tô vendo. Desculpa te interromper, mas eu não tô nem vendo mais reportagem, sabe? Mas isso você tá certa. Eu acho que você tem que ver, se informar, mas não ficar vendo direto, porque isso também vai baixando a energia, porque não tá fácil. Não dá para Porque ficar vendo tudo. o que já está feito, de ruim, já foi, eu não vou resgatar, né? Aí, o que acontece? Eu tô começando a ir na igreja, não sei se você já ouviu falar igreja messiânica. Conheço. Então, eu vou lá para receber Jorei, que está me dando um pouco de Ai, autoestima. que bom. Faça isso. É, nesse sentido. E também eu estava gostando de uma pessoa, de repente a pessoa também foi ficando decaída, né? É outro também melancólico, só vê a vida, assim, com Sei. muita tristeza. Eu também não posso ajudar muito, a não ser em oração, né? Exatamente. Eu acho que assim, quando a gente começa um processo de aumento de frequência energética, tudo vai mudando ao nosso redor. As pessoas que se aproximam da gente têm uma energia próxima da que a gente está emanando. Então, se É, você começar a trabalhar a tua energia, o teu processo interior, automaticamente as pessoas que vão chegar para você, elas vão estar alinhadas com essa nova energia. Você entende? Talvez essa pessoa que tenha chegado para você tenha chegado porque a sua energia estava lá embaixo. assim, que eu sempre estou falando aí na rádio, né? De vez em quando eu me dá vontade de perguntar por que essa pessoa está assim? Olha, está com a energia muito ruim, muito baixa, você está absorvendo para você. Talvez foi isso. Ele, Exatamente, exato, porque entendeu? isso aí é lei, é lei. A gente emana uma vibração, uma frequência e a gente atrai de acordo com essa frequência que a gente está vibrando e emanando. Então, se a Olha nossa assim, frequência está baixa, o que vai chegar para a gente não é uma coisa lá muito legal, né? é exatamente só para terminar. Esse dia eu estava fazendo uma mentalização para ele, e aí, você acredita que na hora eu senti uma dor no peito tão forte? Olha, Eu fiquei com essa dor no peito uma semana. Parecia que eu tinha levado um tombo, sabe? sei. Aí aonde que eu amenizei, melhorei, foi na messiânica. Então, aí você pegou essa energia, já transmutou, já, né, botou Pois é, em movimento para outra esfera. É isso que tem que fazer. Você tem que sentir, você vê que você sentiu fisicamente a energia. Você sentiu uma dor. senti. Então Agora eu tô, a coisa está ficando cada vez mais concreta, né? Palpável quase, exatamente. Aí né? agora a gente não está mais se falando, porque eu estou tentando me desligar, porque o que tinha que dar já deu. Então, já que ele está com a frequência ruim, que É, que Maria. está me transmitindo para mim, então eu quero me curar, sabe? É isso aí. Não, você já deu o primeiro passo, você está com a percepção, né, aguçada. É, Então, não caia na armadilha de se deixar levar aí pelo baixo astral,
pela energia densa. Quando você É. sentir, ore, vá na igreja, na messiânica que você está frequentando, ouça uma música que vai elevar a tua vibração, canta junto. Isso é um processo de transformação energética, né? E também eu escuto muita rádio, tem muito Isso. terapeuta bom aí É também. isso. Aí eu vou acompanhando o pessoal aí, né? Faça E- isso, Maria. Não e se aí- entregue. Não. Fechou? Porque, ó, eu te contar uma historinha rapidinho. A minha filha também estava assim um tempo atrás. Ela pensou se jogar na linha do trem, acredita? Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, aí quando ela ia virar pro celular para falar para as pessoas, liga para minha família, o trem encostou. Aí ela entrou no trem, chorou. Quando ela me contou, ela contou para amiga dela aí, deram conselho para ela, tudo. Aí aí comecei a estar de oração. Eu estava mais forte, eu fui orando. Ela foi mudando aos poucos, né? Isso. Aí- Vai mudando. Aí ela foi melhorando. Depois a amiga dela ensinou uns processos ritual para ela fazer. Ela fez, foi se concentrando, melhorou. Aí hoje ela arrumou uma pessoa bem sucedida na vida, acredita? Bom, não, mas acredito muito. Então. Tudo vem a partir da nossa vibração, do que a gente está emanando. É um processo, assim, é galopante. E Nossa, tem sido mas- cada vez mais rápido, viu? As respostas têm vindo mais rápido. Não sei se é porque tá tudo, né, mais veloz, o planeta tá mais rápido, mas as respostas também estão vindo mais rápido. E mesmo se elas não vierem rápido, persista. Tenha fé, sabe? E a gente agradece vocês aí na rádio, porque eu pego os programas bons, como o seu, né, que eu estou ouvindo hoje pela primeira vez, Muito obrigada, Maria. e outros programas também, que faz com que eu fico mais feliz, entende? Assim, escutando uma coisa daqui, outra coisa ali, Sim. me dá autoestima. Que É isso maravilha, você é isso quer. aí. A rádio tem essa função, viu? A Vibe Mundial, ela tem essa função de emanar luz para os ouvintes e trocar informações nesse sentido para que todos nós tenhamos uma vida melhor, qualidade de vida, né? Eu gosto- Física e energética. Eu gosto muito do pai Valdir Geá, sabe? Que Bato bom. papo com ele nos domingos, ele dá cada puxão de orelha. Mas às vezes tem que dar puxão de orelha mesmo, viu, Maria? Porque tem que sacudir. A pessoa tá ali, não tá vendo o abismo que tá, né? Tá a ponto de cair. Aí a gente tem que sacudir. Aí então, ele falou, para de ficar orando pros outros, ó, cuida de você, e não sei o quê. Aí eu fiquei, É tá bom. isso, mas Eu é agradeço. isso. É o que você Agradeço pode muito. fazer. Então faça com fé, faça com energia positiva e eu tenho certeza, eu te garanto que a sua vida vai se transformar porque você se transformou. É só para encerrar agora de verdade, que é para não tomar teu tempo. É que a gente fala perdeu, a gente costuma falar retornou a Deus, a gente sabe. Um filho de 33 anos, cheguei em casa e encontrei ele falecido, né? Sei. Um menino de 1,77 m, bonito. Ele estava ficando doente, perdendo a coordenação motora, convulsionou e faleceu. Então, desde essa época para cá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Entendi. É um abalo muito grande. Claro, é compreensível. Mas. Mas eu tento compreender, estudando o lado do Allan Kardec, né? Que acho que foi o dia dele. E ele sabia que ele ia embora, porque ele falou, mãe, Jesus morreu com 33 anos, e eu tenho 33 e não vou passar dos 33, e não passou. Acredita? Que coisa. Vai ver que foi uma Exatamente, intuição que ele teve, né? A gente não tem todas as respostas nessa vida e não vamos ter mesmo, porque a gente tem o véu do esquecimento, a gente está aqui para vivenciar tudo que a gente tem para vivenciar e não tem a recordação do que a gente vivenciou antes ou do que a gente acordou lá em cima para vivenciar aqui nessa vida, mas às vezes alguns lampejos acontecem, né? No caso do seu filho, ele teve essa intuição aí que realmente se concretizou. E eu fiquei mais feliz em encerrando seu programa aqui de verdade. Que bom. A expressão dele no velório estava muito linda. Ah, que bom. É isso muito aí. linda. Aí isso me fez bem, porque tem pessoas que ficam com uma afeição assim fechada, né? Ele não. Ele estava com uma expressão de sorriso. Maria, eu sei que não é fácil, é uma dor muito grande, mas quando a gente tem uma compreensão maior da vida e a gente tem esperança e fé, a dor fica um pouco mais suportável. E a gente não entende plenamente, mas a gente lida de uma maneira um pouco mais proveitosa, porque a gente aprende com tudo, né? E principalmente com a dor, com as dores que a gente tem aqui.
Então, certo. que seja para o nosso crescimento. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Força, Por viu? você veio ensinar. Eu sou Maria Nilza. Oi? Eu sou Maria Nilza. Maria Nilton. Muito obrigada, viu? E você também. Um bom Bom final fim de semana. Tudo de bom. Para você também. Obrigada. Valeu. Gente, o depoimento da Maria, você viu. Vamos analisar. Realmente, não vivemos tempos fáceis. Então, a probabilidade da gente cair no buraco espiritual, emocional, é muito grande. Então, a gente não pode bobear. A gente tem que estar sempre estudando, realizando o processo de autoconhecimento, achando o que mais se encaixa com a nossa maneira de viver, com a nossa visão de vida, de espiritualidade e ir atrás, né? E exercitar e trabalhar, porque isso vai ser cada vez mais importante nesse processo atual da Terra. Se a gente não fizer isso, o que a gente vai sofrer? Depressão, situações complicadas. Eu acho que isso sempre foi assim, mas agora a coisa está se afunilando, entendeu? Agora a gente não tem mais para onde correr. A transição está acontecendo. Pelo que os espíritas dizem, é a transição, né, planetária. A Terra está saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso é uma grande transformação. E eu, pelo menos, né, pela minha experiência de vida, como eu estava falando, tenho sentido muito na pele. Literalmente na pele. Porque a sensibilidade está aumentando muito. Né? Eu estou sentindo muitas coisas. Eu não sou médium, nunca tive nenhuma manifestação, né, de mediunidade, mas eu tenho intuição, eu tenho ligação em sonhos, tenho muitas respostas em sonhos e cada vez mais eu estou ficando atenta a esses insights que têm vindo em sonhos e eu acho que isso é uma resposta à transição do planeta, porque antes eu tinha, mas não como eu estou tendo agora. E o estudo tem sido fundamental. Todo dia eu estudo alguma coisa em prol do meu autoconhecimento, em prol da espiritualidade, em prol da expansão da minha consciência. E isso tem transformado a minha vida de uma maneira inacreditável. Tem transformado a minha pessoa, o meu ser. E isso muda tudo. Claro que junto vem o processo de maturidade, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais leve, como eu falo na abertura do programa sempre, porque é verdade, na minha vida tem sido assim e eu sou grata ao processo da maturidade que tem me dado tantas coisas boas, tantas visões ampliadas, que eu não trocaria, se aparecesse um gênio na minha frente. Vanessa, você trocaria seus 50 anos pelos seus 20 aninhos? Não, seu gênio, não trocaria. Não trocaria mesmo. Aí muita gente diz, mas não dá para ser o corpinho de 20 com a cabeça que a gente tem hoje? Nem assim eu trocaria, porque eu sou muito mais feliz, muito mais satisfeita comigo hoje. Com menos colágeno? Sim. Com algumas ruguinhas? Sim. Alguns poucos cabelos brancos? Sim, também. Mas essa é a pessoa que eu sou, é a pessoa que eu me transformei. Essa é a pessoa que eu criei através da minha trajetória de vida. E eu tenho muito, muito, muito orgulho dela. E não troco pelos meus 20 aninhos, não troco. Claro que eu só cheguei aqui nos meus 50 porque eu passei intensamente pelos meus 20 aninhos. Com todas as dores, com toda a intensidade, com toda aquela sensação de que tudo é para sempre naquele momento. E aí depois a gente passa e dá risada de tudo isso. E isso é maturidade. Só que a gente só chega à maturidade passando pela intensidade dos 18, 20 aninhos. Então tudo é um processo. E cada processo tem a sua beleza. Cada momento da vida tem as suas características. Coisas boas e coisas ruins. E assim a gente vai seguindo, assim a gente vai caminhando, aprendendo, se transformando. Na minha opinião, essa é a beleza da vida. Não é verdade? Essa é a beleza da vida, é a gente ir se transformando
com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente observa, com as relações. A gente aprende muito com as nossas relações. Relações amorosas, relações de amizade, relações familiares. Meu Deus, o quanto a gente cresce em função das nossas relações, o quanto a gente aprende a ceder, o quanto a gente aprende a ter empatia pelo outro. Não é verdade? Quando a gente passa por cima das sensações, dos sentimentos mais primordiais de raiva, de briga, que às vezes vem no instinto, quando a gente passa por cima deles e absorve o aprendizado daquele sentimento, como a gente cresce. E com o tempo a gente vai ficando cada vez mais refinado em perceber esses ensinamentos. E com a Terra também passando por esse processo de transformação, de transição, a gente vai junto, né, se autoconhecendo, se permitindo muitas coisas que a gente não se permitia anteriormente, na nossa juventude. Então, a maturidade nossa e o processo de transição da Terra estão vivendo conjuntamente. É um aprendizado conjunto. Eu às vezes brinco até porque eu estou no processo do climatério, né, entrando na menopausa, e esse calor da Terra, esse calor, esse frio, essa loucura meteorológica que a Terra vem passando, eu brinco, eu falo, gente, eu estou entrando na menopausa e a Terra também. Estamos juntas entrando nesse processo aí de transformação, de evolução, porque a gente está sempre olhando para frente. Por mais que a gente, por um lado, esteja perdendo colágeno, ficando mais velho, por outro lado, a gente está ficando muito mais experiente. E isso tem um valor inestimável. Para mim tem sido um processo maravilhoso, maravilhoso. Eu aproveito cada segundo da minha existência. E eu queria passar isso para vocês também. Eu queria que vocês começassem, se ainda não começaram, a se transformar, a viver cada segundo da sua vida em prol da sua felicidade, da sua evolução. Porque nunca é tarde, nunca é tarde. Começa agora. Vai fazer aquele curso que você sempre quis fazer e não fazia porque tinha os filhos pequenos, porque o marido não deixava. Enfim, várias situações nesse sentido se apresentaram aí para várias pessoas. Mas não deixa mais passar o tempo, não. Corre atrás da tua felicidade, corre atrás do teu sonho, das suas realizações. E eu tenho certeza que você, vivendo a sua vida plenamente, vai estar emanando tanta energia, tanta luz, que isso só vai te trazer felicidade e coisas boas. E com essa eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela companhia. É um prazer imenso passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @VanessaGoulart com 2 T's. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo!